Fala galera, como vocês estão? Tranquilos? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí mais um 2 em 1 aí da mitologia grega. Mais dois vídeos aí para nós aprender mais aí sobre mitologia. Do canal do Guilherme Analisa. Dessa vez os vídeos são a maldição de Midas, a profecia de Édipo. Bora estar conferindo aí então esses dois vídeos aí. Lembrando aí só pra quem não acompanha o canal que eu não conheço muito sobre mitologia, tô aprendendo mais agora. Mas antes de ir reagir, não esqueça de deixar o like, inscrever no canal, ative o sininho pra não perder um vídeo. Mas geral é isso, então sem muita enrolação, bora reagir. No Mitologia de hoje, eu vou contar uma clássica história de cuidado com o que você deseja. Tá, Mostrando mais uma vez que maldição. a palavra vale prata, mas o silêncio vale ouro. Olha só. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Antes de começar essa história, é válido contar um pouco sobre uma divindade muito importante que participa dela. Dionísio, o deus do vinho. Tá. E como ele tem uma origem que foi recontada por muitos autores, a versão mais simplificada que eu posso apresentar é a seguinte. Como já era de se esperar, Zeus se encantou por uma mortal. No caso, uma princesa chamada Semele. Normal. Mas, ao contrário das outras mulheres por quem ele já se atraiu, ela não era uma simples donzela indefesa. Ela era daquelas que matava o boi com as próprias mãos para sacrificar os deuses. E foi justamente durante um desses sacrifícios em um de seus templos que o rei do Olimpo a viu e decidiu conquistá-la. E ela, sendo uma seguidora fervorosa de Zeus, adorou a oportunidade de se tornar sua amante. O problema é que se envolver com um cara comprometido com a deusa do casamento e da fidelidade, que era conhecido por ser manipulador e vingativa, é Deu um merda. caminho, no mínimo perigoso. Sim. Então era Arriscado. disfarçando de uma velha senhora, se aproxima de Semele, faz amizade com ela e ao descobrir que a amante estava grávida de seu marido, usa de sua lábia para fazê-la duvidar de que o pai da criança era realmente Zeus. Porque ele sempre se Mr. Catra? da trasquenga dele. Então, com essa dúvida plantada em sua mente, assim que se encontra novamente com o rei do Olimpo, a garota pede que antes de se deitarem, Zeus lhe prometa fazer um favor. E vocês sabem como é homem excitado, né? De sim pra qualquer coisa. Sim. Com isso, Semele pede que ele prove sua identidade, revelando sua verdadeira aparência. E era isso que a deusa do casamento queria. Porque ela sabia que nenhum mero mortal é capaz de suportar a visão de uma divindade em sua forma original. Então, o rei do Olimpo tenta convencê-la a pedir outra coisa. 500 quem era? Mas a curiosidade dela fala mais alto e ela insiste. Sendo assim, ele cumpre sua promessa, realiza o desejo dela e aparece em todo o seu esplendor. Aí, Semele, faltando poucas semanas para dar à luz, dirige o seu olhar ao rei do Olimpo e é imediatamente incinerada pela visão divina. E o bebê? Então, Zeus, sabendo que não poderia fazer nada por ela, tenta pelo menos salvar a criança, pois tendo o sangue divino, ele teria chance de sobreviver. E para isso, após retirar o feto das cinzas de sua mãe, ele o cuspiu em sua perna para terminar a gestação. Que pesado. E sim, eu tô ciente do quão bizarro isso é. Que errado, Aí, velho. algum tempo Que se bizarro. passa, e da coxa de Zeus nasce Dionísio, o deus do vinho, das festas e das orgias. E por ter A sido coxa. parcialmente gerado dentro de uma divindade, nasceu imortal, vindo futuramente a se tornar um dos 12 olimpianos, no lugar de sua tia Hestia, que estava de saco cheio de tanta briga e hipocrisia. Sendo assim, o único semideus... A Hestia é do lore? Tendo dito isso, a gente pode finalmente começar a história. Durante sua juventude, Dionísio conheceu uma divindade que viria a se tornar o seu melhor amigo. Sileno, o deus da embriaguez. Que dúvida, né? E esses dois... Eles eram muitas best aventuras friends. através dos reinos, bebendo, Eles galinhando, eram mais que amigos, eles eram brothers. e se metendo em todo tipo de enrascada, fazendo com que ele tivesse um apreço muito grande por essa amizade. Até que um dia, enquanto Sileno passeava por uma floresta na região da Frígia, bebaço, obviamente, ele se perde e acaba desmaiando no jardim do palácio de um rei chamado Midas. Pouco tempo depois, os guardas da realeza o encontram e perguntam ao soberano o que deveria ser feito com esse vagabundo boêmio. E Midas, tendo um bom conhecimento das divindades existentes, reconheceu que esse era Sileno. Mas ele não contou isso pra ninguém. Ele apenas sabiamente convidou o pinguço para ficar em sua mansão até se recuperar.
Então, por 10 dias, o deus da embriaguez pôde se deleitar dos melhores banquetes, apresentações artísticas... E todo todos os mundo confortos não tava entendendo providos por pelo que, rei. que o rei tava fazendo isso. O que surpreendeu os servos dele, É. porque Midas era conhecido por ser extremamente ganancioso e mão de vaca. O passatempo favorito dele era contar moedas de ouro, ao Caralho. invés de brincar com a própria filha. Mas enfim, após esse período, Sileno se despediu do rei e na sequência foi encontrar seu amigo Dionísio, que por acaso estava preocupadíssimo com o desaparecimento do colega. Foi um alívio encontrá-lo de novo. E quando ele ficou sabendo do homem que tão despretensiosamente cuidou de seu camarada, Dionísio Despretensiosamente. decidiu fazer uma visita ao tal rei. Fala aí, Midas, tudo certo? Seguinte, eu fiquei sabendo que recentemente você ajudou o meu grande amigo Sileno. Porque eu sei que às vezes... Parece o ele bêbado pode ser da um Praça pouco Nossa. irresponsável. E cá entre nós, ele tem um probleminha com cachaça. E eu já falei pra ele que isso é perigoso. Porque um deus de verdade tem que estar aqui, ó. Só no foco, entendeu? Mas, independente, o Sileno é o meu brother. A gente já passou por muita coisa junto. Ele mora aqui, ó. Aqui. E eu vou te contar uma coisa. Nos momentos mais difíceis da minha vida, ele tá sempre comigo, cara. Ele é o meu irmão. Aquele Eu tipo de sou bêbado igual chato, bêbado chorão. e agora, no momento que ele mais precisava, você ajudou ele, cara. Ah, não, cara. Porra, velho, te considero paca. Não foi nada, Dionísio. Eu só fiz o que Não- qualquer não- um faria por alguém que precisa. Não podia faltar o Te Considero Pacas. Não. Você é um grande homem. Você merece uma recompensa. Recompensa? Isso mesmo. Eu, Dionísio, a divindade do vinho, das festas e das orgias, estou aqui te concedendo um desejo. Pode pedir o que você quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ah, ok. Eu sei. Eu quero que tudo que eu toque se torne ouro. É sério? Sim, esse é o meu desejo. Você está certo disso? Uhum. Ok, então. Quem sou eu para questionar? Além de ser um deus do Olimpo, mas enfim. Vamos lá. Cara, a ideia no papel é muito boa. Tudo que tu encostar vai virar ouro. Tu vai encostar no mouse e o mouse virou ouro. Encostou no computador, o computador virou de ouro, tá ligado? Tipo, é uma ideia muito boa. Só que eu acredito que aí vem o que da questão. Na prática, ela não é tão boa. Ele vai ter que viver isolado agora. Ele não vai poder ter mais contato com seres humanos. Ele não vai mais poder tocar em alguém. Porque senão, esse alguém vai virar ouro. Né? Então, tipo, ele não pensou nisso na hora. No papel é uma boa. É um bom pedido, uma boa estratégia. Agora, na prática, né? Não é tudo isso. É só isso? Fala, Kazan. Você tá duvidando da minha magia? Não, jamais. Eu te considero paca, hein? Dionísio então volta ao Olimpo e Midas, querendo testar sua suposta habilidade, pega um galho do chão. E para a felicidade dele, o brilho dourado surge diante de seus olhos. Na sequência, ele... Sabe o que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter falado: eu quero que tudo imaterial, tipo, tudo seja só matéria, sei lá, é que o corpo humano também é matéria, né? Aí eu já não sei, cara. Tudo que não seja vivo, tudo que não seja ser vivo, que eu encoste e vire ouro. Pronto. Perdido perfeito. E tudo que ele encostar, tipo madeira, tijolo, chão, terra, tudo vira ouro. Areia. E ele não vai poder ter contato com seres vivos daí. Ele sai tocando e transformando em ouro tudo que encontra. Uma pedra, sua espada, até o próprio trono de seu reino. E para celebrar esse acontecimento, ele ordena que seja feito um banquete de comemoração. Uhum. Ele então faz um discurso e propõe um brinde. Mas, para surpresa dele, no momento em que a primeira gota toca seus lábios, o vinho se transforma em ouro. Midas fica assustado e tenta comer algumas frutas que estavam na mesa. Mas tudo o que conseguiu foi mais um tesouro para sua coleção. Não consegue O rei comer mais então é nada. tomado pelo desespero e Nem começa tomar a mais chorar. nada.
fazendo com que sua jovem filha, preocupada com o pai, se aproximasse para lhe dar um abraço. Não. E Midas não teve tempo para avisar do perigo, transformando-a em uma estátua reluzente. Ah, não. Vendo essa calamidade, todos se afastam do rei. E ele, repleto de arrependimento, sai correndo do palácio para longe da civilização, aonde não poderia ferir mais ninguém. Dias se passam e Midas segue vagando pela floresta, sentindo suas forças se esvaindo a cada passo. Olha que louco, mano. Ao mesmo tempo, ele é a pessoa mais rica que tem e a mais pobre. Porque apesar dele ter tudo, ele não tem nada. E agora ele teve que sair e esconder. E ele não tem nada. Tipo, ele não tem nada. Tá ligado? Sem alimento, sem água, a Olha o jeito que ele morte por ficou. inanição o aguardava. Caralho. E quando não aguentou mais, caiu de joelhos no chão, olhou para os céus e, com as últimas lágrimas que seu corpo ainda era capaz de produzir, orou ao Deus do vinho, pedindo perdão por sua ganância e implorando que fosse liberto dessa maldição que destruiu sua vida. Mas ele não quis dar uma Midas maldição, nunca né, foi um homem de Dionísio? rezar. Mas mesmo assim, Dionísio ouviu suas preces. Eu não aguento mais. Por favor, Dionísio. Eu imploro. Eu não quero mais ouro na minha vida. Nenhum tesouro vale esse sofrimento. Eu só quero a minha filha de volta. O ouro, o maldito ouro, ele sempre foi a minha maldição. Você Caralho, a tornou profundo. visível. Profundo. E eu desejei isso. Ator. Eu imploro, Vai sair daí e vai pra por Malhação. favor, me liberte dessa praga. Tá bom, para de chorar, eu vou te ajudar. Só porque eu te considero pacas. Sim. Ok, você vai fazer o seguinte, para você se curar, você vai se banhar no rio Paxo. Qual rio? No rio Paxo. Pato? Paxo, você entendeu o que eu disse, não se faça de bobo. Enfim, você e a sua filha vão entrar no rio. Tibum. Aí tudo vai voltar ao normal, beleza? Muito obrigado, Dionísio. Eu nem sei como agradecer. Não precisa, tá tudo bem. Eu te considero pacas. Mas, véi, transformar tudo em ouro? Porra, bicho. Depois dizem que os bêbados é que são burros. E É verdade. com isso, Midas, revigorado pela esperança, volta rastejando com suas últimas forças ao palácio. E após ser cautelosamente socorrido, ele mesmo carrega a estátua de sua filha ao rio Pactolo. Chegando lá, Pactolo. Midas entra na água Pacto. carregando a criança em seus braços e rapidamente percebe que o rio à sua volta começa a brilhar feito ouro, como se a maldição dourada estivesse se esvaindo pela correnteza. Mas a sua maior alegria ainda estava por vir, pois enquanto se distraía com o brilho das águas, ele sente uma pequena mão tocar o seu rosto. Era sua Midas se filha. vira e volta a chorar, sentindo o melhor abraço de sua vida. E nesse momento, ele finalmente entendeu que nem todo o ouro do mundo supera o toque do amor. A partir daí, o Que rei lindo. deixou pra trás a sua ganância Poesia. e passou a dedicar sua vida apenas a ajudar os necessitados e amar sua filha. Foda. Mas nesse quesito de amor entre pais e filhos, teve um outro rei que passou por uma situação extremamente traumática e polêmica, com consequências assustadoramente terríveis. Mas essa história conta no próximo Mitologia. Até mais! Nós vamos reagir. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora vai ser o próximo, que é A Profecia de Édipo. Mas antes vamos falar um pouco sobre a maldição de Midas. Realmente, né? Se ele tivesse pedido daquele jeito que eu falei, teria dado tudo certo. Mas ele fez o pedido errado. Como eu falei, no papel, na mente, o pedido dele era um pedido bom. Agora, na estratégia, tipo... Na estratégia não... No dia a dia, na hora, não foi um bom pedido. Foi uma maldição mesmo. Ainda bem que no final, Dionísio, além de bêbado, é humilde. Então, né, ajudou ele mais uma vez. Pog Dionísio. E realmente é muito bizarra a história do Dionísio ali, o jeito que ele nasceu. Foi gestado na coxa de Zeus. Mano, que bizarro.
Mas sem muita enrolação, bora pro próximo, que agora é a profecia de Édipo. Então, bora lá. Bora. No Mitologia de hoje, eu vou contar a história de Édipo. O Édipo. primeiro motherfucker. Ué, o primeiro FDP? Esse cara deve ter sido muito ruim. Partindo do Esfinge? princípio de que essa história É esfinge? fundamentada em uma profecia, é importante começar explicando a origem da maior fonte de presságios divinos da Grécia Antiga, o Oráculo de Delfos, o que nos leva ao Monte Parnasso, pois em suas encostas havia uma região sagrada protegida por Piton, uma serpente gigante eventualmente morta por Apolo, que em sua homenagem recebeu um templo em seu nome nesse local, e as ruínas dele podem ser vistas até hoje na Grécia. Mas o Maneiro. interessante é que o corpo da serpente caiu em uma fenda na montanha e sua carcaça em decomposição começou a exalar um vapor mágico. E como o santuário foi construído em cima dessa ruptura, assim que uma sacerdotisa do templo entrou em contato com essa névoa divina, ela começou a ter visões do futuro, podendo até prever acontecimentos. A Surgindo cobra assim era divina, então? o Oráculo de Delfos. Algum tempo se passa, e na região de Tebas, o rei Laio comemora o nascimento de seu primeiro filho com a rainha Jocasta. E ele, sendo um homem que cometeu muitas injustiças em seu passado, fica preocupado com o que os deuses guardavam para o futuro de sua família. E com isso, decide visitar essa tão consagrada vidente na cidade de Delfos, que já não era aquela primeira sacerdotisa. Toda Era vez outra. que uma falecia, outra era escolhida para suceder o cargo. E chegando no templo de Apolo, ele esperançosamente vai de encontro a Pythia, também conhecida como Oráculo. Mas suas expectativas são subitamente destruídas quando ela lhe conta uma terrível profecia. Seu próprio filho iria matá-lo. A princípio, Mais ele uma se vez recusou isso. a acreditar. Mas, nesse período, a excelente reputação das previsões feitas pela alta sacerdotisa já era conhecida por todos os reinos. Então, mesmo com tristeza em seu coração, ele decide dar um fim em seu recém-nascido. Jocasta, obviamente, foi contra. Implorou para que ele encontrasse outra solução. Mas, infelizmente, seu marido já estava decidido. Porém, sendo o pai da criança, ele não teve coragem de tirar a vida do próprio filho. E por isso ordenou que um de seus servos realizasse essa tarefa longe de seu castelo. E assim, o garoto é levado até uma estrada deserta para ser executado. Mas o homem que o carregava se compadeceu e não conseguiu cumprir a ordem do rei. Ao invés disso, ele apenas deixou o menino pendurado em uma árvore amarrado pelos pés. O que na verdade é bem cruel também, né? Sim. Ficou que nem uma pinhata. Mas enfim, Pra caralho. como já era de se esperar, o destino ainda tinha muito guardado para esse garoto. E logo, ele é encontrado. A partir daí, ele passa a ser criado por um casal nobre da região de Corinto, o rei Pólibo e sua esposa Mérope. E como o bebê foi achado com os pés feridos por ter ficado preso daquela maneira, ele recebeu o nome de Édipo, que em grego significa pés inchados. Um bom tempo se passa e o menino cresce acreditando ser filho desse casal. Mas, inevitavelmente, rumores na população começam a surgir de que ele não era um herdeiro legítimo. Então, quando atinge a idade adulta, Édipo, preocupado em saber se eles realmente eram seus pais biológicos, decide consultar o Oráculo de Delfos. No caso, a mesma pista O que teste fez de, 10 anos atrás. de DNA do Chegando ratinho lá, ele faz sua pergunta daquela à época. sacerdotisa. Mas, ao invés de responder o que havia sido perguntado, ela apenas lhe conta uma aterrorizante profecia que viria lhe trazer pesadelos pelo resto de sua vida. Édipo estaria fadado a matar o próprio pai e, na sequência, casar com a própria mãe. O jovem então fica aterrorizado com a premonição e, ainda acreditando que Pólibo e Mérope eram seus pais, decide fugir de casa, pois essa seria a melhor maneira de evitar tal tragédia. Sim. E com isso, Édipo começa a viajar pela Grécia, se mantendo o mais longe possível de Corinto. E durante sua jornada, enquanto passava próximo à região de Tebas, ele encontra um grupo de viajantes em uma carruagem. E como a estrada era muito estreita, eles agressivamente exigem que o jovem saia do caminho com seu cavalo. Mas, sendo muito orgulhoso, Édipo se recusa, fazendo com que os homens pegassem suas lanças e partissem em sua direção. Sendo assim, A troco de ele nada. teve escolha a não ser sacar sua espada e entrar em combate. Briga de trânsito era foda naquela época. É. Porém, sendo um jovem bem treinado e astuto, ele saiu ferido, mas ainda assim vitorioso ao eliminar seus adversários. Aí, ao chegar nesse reino, Édipo fica sabendo de um ser monstruoso que assolava a população local. A Esfinge, uma criatura alada, metade leão, metade mulher. Sendo essa, uma Cabeça das de mulher. filhas do terrível monstro Tifão. Eu já fiz um episódio sobre ele, tá na playlist. Sim, já vi. Essa criatura passou a ficar na entrada da cidade, devorando todos os viajantes que falhavam em lhe responder um enigma.
Consequentemente, as viagens se encerraram, o comércio decaiu e, obviamente, as mortes fizeram a população entrar em desespero. A ponto de que Creonte, o governante que assumiu na ausência do antigo rei, oferecesse o trono de seu reinado àquele que conseguisse se livrar da esfinge. Assim como também No caso, sua irmã viúva em matrimônio. No caso vai ser Édipo. Édipo, sendo um jovem aventureiro buscando propósito em sua vida, decide que iria... Essa viúva provavelmente é a primeira mãe de Édipo, a Jocasta, sei lá o que, né? Foi isso que ele falou o nome? E provavelmente esse cara era irmão dela. Não, na verdade ele era irmão daquele tal de Leon, que daí o Leon morreu, provavelmente. Estou chutando isso. Derrotar a fera e salvar o reino. Então, ele bravamente vai até o local e avista a criatura, que por sua vez dirige seu olhar a ele e sem delongas lhe diz o enigma. Qual? Vamos ver se eu vou saber responder. Pela manhã tenho 4 patas, à tarde tenho 2, e ao chegar à noite tenho 3. Que animal sou eu? Amanhã tenho 4 patas, à tarde tenho 2 e chegar à noite tenho 3. Que animal sou eu? Porra, não sei. Eu já teria morrido. Não teria passado, não. Édipo fica em silêncio, e após pensar por um instante, ele, sendo muito sábio para sua idade, diz sua resposta. Este animal é o homem. No início da vida engatinha sobre 4 patas, na idade adulta anda sobre 2, e na velhice usa uma bengala como apoio. Caralho, verdade. E com isso, a esfinge derrotada se levanta, Verdade. se dirige ao precipício mais próximo e se atira para sua morte. Ô, louco. O que, na minha opinião, foi um baita exagero da parte dela, né? É, só podia ir embora. E fora que ela tinha asa, então nem dá pra saber se ela morreu mesmo. É, ela só meteu o fake. Édipo, sendo o herói do povo, recebe como recompensa o trono e o coração da bela viúva, que mesmo sendo bem mais velha do que ele, se apaixonou pelo rapaz. Resumindo, ele ganhou 2 coroas. Alguns anos se passam, Édipo Verdade. de forma justa, tem filhos com sua esposa, e finalmente sua vida parece estar bem encaminhada. Mas logo quando ele acha que tudo está resolvido, uma praga atinge o seu reino. Uma doença misteriosa que começa a devastar a população. E com a aparição desse novo problema, novamente o oráculo de Delfos é consultado. E ao ser questionada sobre o problema, a sacerdotisa diz que, tal qual o surgimento da esfinge, essa praga era um castigo divino pela negligência de seu povo em buscar justiça. Pois o assassino do antigo rei nunca foi encontrado e punido. Sendo assim, o rei Édipo declara que vai encontrar o malfeitor e salvar o seu reino. Deve ser o tio dele lá. Para isso, inicia uma investigação. Porém, sendo esse um crime antigo e sem pistas aparentes, o caso não tem grandes avanços, fazendo com que ele decida mais uma vez consultar um vidente. Mas, dessa vez, não foi o oráculo de Delfos. Talvez porque a Peach era muito vaga nas suas respostas, ou talvez porque ele precisava de alguém especializado em ver o passado. Mas eu gosto de imaginar que ele até tentou falar com a sacerdotisa, só que ela já tava de saco cheio. Com licença, dona Peach. Tem um tal de Édipo na entrada do templo querendo falar com a senhora. Ah, não! De novo essa família problemática! Demais! Fala que eu não tô. Sendo assim, ele vai atrás de um renomado vidente cego chamado Tiresias. E assim que foi trazido por seu... Esse Tiresias não é aquele que... Ele falou em alguma mitologia que ele pediu pra ser mulher, uma parada assim, daí Zeus transformou ele em mulher, depois transformou ele em homem de novo. E daí depois a Hera tirou a visão dele, ou foi o contrário. Eu lembro desse nome, é uma história familiar. Eu acho que ele contou em alguma mitologia. Seu cunhado Creonte à corte real, Édipo imediatamente lhe pergunta a informação que iria salvar o seu povo. Onde está o assassino do antigo rei? E com isso, o vidente, que a princípio estava tranquilo e receptivo, se mostra preocupado e se nega a responder. Mas, depois de muita insistência, ele informa que o culpado do crime está no palácio do rei. E após o espanto trazido por tal afirmação, A rainha? rodeado pelos membros da corte, pergunta quem é o assassino. Tiresias respira fundo e, com tristeza em sua voz, responde: Qual mulher? Eu estou falando com ele neste exato momento. Todos ficam Ué. assustados com essa acusação, especialmente Édipo, que acusa Tiresias de ser apenas um cego senil. E ao O rei era um daqueles caras que ele matou lá na carruagem. Certeza. Quando ele tava vindo pro local. ofensa, o vidente responde: Você tem razão sobre minha velhice. Mas o maior cego aqui É você. não sou eu.
Os guardas então escoltam Tiresias para fora do palácio, e Édipo, no auge de sua fúria, acusa Creonte de ter contratado esse velho mentiroso para tentar usurpar o seu trono. Algum tempo se passa, e em meio a toda essa desgraça, o rei recebe a visita de um mensageiro de Corinto enviado por sua mãe Mérope. E ele trazia a notícia de que Pólibo havia falecido. Sabendo disso, Édipo, apesar de triste, fica aliviado, pois a profecia de que ele mataria o próprio pai não se concretizou. Mas o seu alívio é bem mais curto do que ele esperava, pois Mérope, achando que ele merecia saber a verdade, lhe conta através do mensageiro que eles não eram seus pais biológicos, e que ele foi abandonado ainda bebê no reino de Tebas. Com isso, a incerteza toma conta de sua mente, e estando muito preocupado, vai conversar com sua esposa. Édipo então conta tudo o que sabe, e pede que ela descreva com detalhes os eventos que precederam a morte de seu antigo marido. Sendo assim, ela lhe diz que o antigo rei havia saído em viagem De carroça. e deixado seu irmão Creonte temporariamente no poder. Exato. Mas quando ele demorou para retornar, um grupo de busca foi enviado e seu corpo foi encontrado perto de sua carruagem em uma rua estreita próxima ao reino, ao lado de seus guardas também mortos. E quando ela termina Édipo contando sobre passou seu a filho peixeira que neles. teve com o antigo marido, todas as peças se encaixam. Tanto para Édipo, quanto para sua esposa, Jocasta. Sua mãe. Imediatamente o rei sai correndo do palácio, repleto de angústia e arrependimento. E quando retorna horas depois, ele encontra sua esposa e sua mãe enforcada em seu quarto. Porque ela descobriu também da verdade. Então Édipo, aterrorizado pela descoberta e pelo suicídio de sua amada, percebe que Tiresias estava certo. Ele era o verdadeiro cego. E por isso, retira os longos alfinetes dourados do vestido de sua mãe e fura os próprios olhos. Nossa. Na sequência, cumprindo sua promessa de salvar o reino, Édipo exige ser exilado. E Creonte, a pedido dele, se torna o novo rei. Ele então vai embora de Tebas, acompanhado de Antígona, sua filha que, apesar de tudo o que aconteceu, não aceitou abandonar o pai, mesmo sabendo que eles também são irmãos. Sim. Ficando ao seu lado até o fim de seus dias. Humilde ela. E com isso, a gente conclui essa trágica história, que apesar de antiga, ainda é muito influente até hoje, tendo servido de inspiração para o famoso conceito do complexo de Édipo, criado que é pelo isso? pai da psicanálise, Sigmund Freud. O que é isso? Ja, das ist die richtige Aussprache. E basicamente, ele descreve o conflito infantil na vida de todos os meninos, porque no caso das meninas, ele é conhecido como complexo de Electra, que é uma outra personagem da mitologia. Tá. Onde o garoto sente um desejo inconsciente pela mãe e uma hostilidade pelo pai. Que por acaso tem uma conexão com um outro conceito psicanalítico criado por ele, das Medusenhaut, onde a visão aterrorizante da cabeça decapitada de Medusa é comparada ao complexo de castração causado quando o garoto vê os órgãos genitais femininos, geralmente os da mãe, descobrindo que as mulheres não têm pênis, fazendo com que ele crie uma angústia de que o seu pênis vai ser removido pelo pai como punição por ele ter sentido desejo pela mãe. Que? Holy fucking shit. E por Que último, porra é essa, tem mais cara? um conceito da psicanálise que What foi the inspirado fuck? na mitologia grega. Inclusive, Não sabia dessas coisas. envolve o vidente Tiresias. Surgindo assim, um termo usado para descrever um amor doentio por si mesmo. Mas essa história conta no próximo mitologia. Até Tá. mais. O próximo vai ser sobre alguém que se amava muito. E aí, pessoal? O reflexo de Narciso. Ah, tá. Vai ser sobre as pessoas narcisistas e tal. Obviamente eu já ouvi falar o termo narcisista, eu sei o que significa, mas eu não sei a história do verdadeiro Narciso, o cara que criou tudo isso. Primeiramente, eu tenho que dizer que, obviamente, como sempre, os vídeos do Guilherme Analisa estão muito bons. Como sempre, eu gosto muito dos vídeos dele, das análises dele e dos contos dele ali, né? Como ele traz, como ele nos conta a história. Muito bom. Segundamente, psicanálise é louco pra caralho. Olha essas porra de psicanálise que ele falou ali no final. Pode até fazer sentido, porque são alguns fatos, né? Tipo, os caras, eles... É igual toda ciência, né? É um fato, sei lá, tem fatos, pesquisas, enfim. E, mano, sobre a história do Édipo, pô, que cara, tipo, azarado. Ele já nasceu com ele sendo injustiçado à toa, a troco de nada. Ele ainda deu sorte de achar uma família que encontrou ele, cuidou dele. Depois ele acabou recebendo algumas informações que não deveria. E isso acabou influenciando em todo o destino dele. Ele fugiu, acabou matando o próprio pai, o verdadeiro pai, sem saber. Depois ele acabou derrotando a Esfinge. Eu já conhecia a Esfinge, a história da Esfinge. Mas eu pensava que ela era da mitologia egípcia e não da grega. Aí mais uma parada que eu tinha
uma certa leiguice e que eu pensava que era de outra parada, igual o do Kraken, que eu pensava que era da grega, mas era da nórdica. Foi igual aqui, que eu pensava que a esfinge era da egípcia, mas é da grega. Muito interessante a gente saber essas diferenças. Ele derrotou a esfinge, muito esperto ali, eu não saberia responder aquilo. E daí depois ele virou rei, aconteceu todas aquelas outras tragédias com ele, no final ele acabou, né, tendo ele teve um final triste, mas que foi menos triste, porque ele acabou ainda sendo acompanhado pela filha dele, que não desistiu dele. Muito nobre da parte dela. Contudo, dessas duas histórias, eu acho que a mais trágica é a do Édipo, porque teve um final triste, ainda a de Midas teve um final feliz. Mas também foi bem sofrida ela. Mas enfim, eu acho que em geral é isso. Me deixe se vocês estão gostando aí dos reacts. Lembrando que toda semana eu trago aí um 2 em 1 aí do Guilherme Analisa, com os vídeos aí da playlist aí da mitologia. Lembrando que sempre deixo aí na descrição um link original aí do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Convidar vocês também a estar passando lá nas minhas lives, o canal vai estar passando aí embaixo, fixado aí na descrição dos comentários. E também convidar vocês a estarem passando lá no meu outro canal, no meu canal secundário, o Aqui Nerd. Lá eu tô sempre tentando trazer um conteúdo sobre mangás, animes, filmes, séries, esse conteúdo em geral. Então quem curte passa lá também. Se inscreve que isso ajuda demais, o link do canal vai estar fixado aí na descrição dos comentários. Mas em geral é isso, tamo junto, um forte abraço e até mais.